Olá, me chamo Guilherme Augusto, sou aluno da Cruzeiro do Sul Virtual. Estou aqui cursando Sistema de Informação e vou apresentar para vocês o trabalho da matéria Visualização da Informação, a qual eu escolhi o tema Dengue no Brasil, e para a elaboração dos gráficos eu utilizei esses dois links, esse e esse daqui também. Para a aplicação do código Python, ao qual é exigido pela matéria, eu utilizei a plataforma do Google Colab. E aqui no primeiro gráfico, eu escolhi o gráfico de barras. Aqui eu importei a biblioteca Matplotlib. Aqui coloquei as regiões: Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, o número de casos. Aqui eu coloquei o título, a fonte, cor, verde, e assim ficou o gráfico. E aqui na label Y eu defini o número de casos a cada 100 mil habitantes. Aí a gente percebe que na região Centro-Oeste estava tendo o maior número de casos em comparação às outras regiões, Sudeste, Sul, Norte e Nordeste. Teve uma diferença bem razoável entre as outras regiões. E aqui no próximo gráfico, eu utilizei o gráfico de setores, mais conhecido como um gráfico de pizza. Aqui, da mesma forma dos outros gráficos, eu importei a plataforma, a biblioteca Matplotlib. Aqui coloquei os estados: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Aqui o número de casos. Aqui coloquei o título, a fonte, a cor verde do título. A cor do título coloquei verde. E assim ficou o gráfico. Aqui ele mostra os estados que tiveram mais casos na data 8/3/2024. E podemos perceber que ao lado esquerdo, Minas Gerais teve o maior número. Em seguida, eu coloquei São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Destaquei Minas Gerais por ela ser o qual teve o maior número, né? Coloquei uma sombra embaixo e assim ficou o gráfico. O terceiro gráfico, eu escolhi o gráfico de linhas. Utilizando a mesma biblioteca de todos, importei a biblioteca Matplotlib. Aqui eu coloquei os anos de 2010 a 2022, o número de casos. Aqui eu coloquei de 100 mil, 250 mil, meio milhão, 1 milhão e 1 milhão e meio. Esses são os números de casos. E aqui eu coloquei o título, a fonte do título e a cor que eu escolhi foi verde. Assim ficou o gráfico. Aqui na label Y eu coloquei o número de casos e percebemos que no ano de 2010 estava um pouco acima de 1 milhão e foi diminuindo, né? Em 2011, 2012. Aí em 2013 teve um aumento bem grande e em 2014 caiu e foi seguindo assim, né? Esse fluxo. E aí em 2022 percebemos que estava subindo novamente. E como podemos ver, é um gráfico bem variável, né? Onde mostra os anos e
a quantidade de casas. E foi isso. Obrigado pela atenção. Até o próximo projeto.